nós temos a turma também reagindo aqui ao Alcolumbre, o sapão Intanha número 2 eleito para a presidência do Senado. Vamos ouvir um pouquinho do nosso canal de estimação mais divertido, a Globo News. Vamos lá. Mas então eu estou tendo a oportunidade de falar para vocês que vocês viveram ao longo dos últimos anos e nós vivemos um problema muito sério no Poder Legislativo. E eu respeito todas as opiniões e as decisões de um presidente da Câmara e de um presidente do Senado, mas eu preciso colocar o meu ponto de vista. E eu falei no discurso que não é e nunca será correto uma decisão unilateral de um poder que é bicameral acabar tirando a autonomia e a autoridade do Senado. E concretamente, no último período, esse distanciamento que todo mundo sabe que há ou que havia entre o presidente Rodrigo e o presidente Arthur, ele, de certo modo, enfraqueceu o poder legislativo. Mesmo discurso do Pacheco com relação ao Supremo e vai na mesma linha, só que sem falar o nome de nenhum ministro, Adrilles. E aí, como que você enxerga também, eu quero jogar para o Adrilles um ponto que a gente discute o tempo todo, que é o eu falei na minha introdução hoje, não existe um excesso de reação por deputados federais, e agora eu vou ter que colocar a perspectiva aqui do PL, quando eles veem a discordância do Novo e de outros deputados para lançarem as candidaturas, você não acha que é desproporcional, Adrilles, a reação, ao invés de cada um defender a sua tese e parar de pensar em 26? Olha, a esquerda lançou candidaturas independentes para a presidência do Congresso, para a presidência do Legislativo. Não vi ninguém do PT, ou do PSOL, ou do PDT, ou de quem quer que seja, lançando pedra em cima dessas candidaturas independentes, né? No Brasil, a gente vive uma ditadura do judiciário que colocou um governo federal que está arruinando o mercado de trabalho brasileiro. A gente tem que ter prioridades em relação ao impeachment do Alexandre de Moraes, ou projeto de anistia, ou um projeto que tire o país do buraco. Mas não, alguns deputados, alguns senadores ficam jogando pedra na direita que quer fazer um princípio mais, talvez mais purista, ou talvez até mais ingênuo, de estabelecer uma frente mais incisiva contra esse Estado tirânico de coisas em que o Brasil está. Entendeu? Eu não entendo, com todo o respeito que eu possa ter por ele, o Mário Frias ficar jogando pedra na cara da Cristina Grêmio. Não entendo o Mário Frias ficar jogando pedra na cara do Ricardo Salles, muito menos o próprio Eduardo Bolsonaro, que eu estimo e respeito, jogando pedra na cara do Marcel Van Hatten. Entendeu? Marcel Van Hatten é, se não um dos maiores, o maior deputado na trincheira contra a ditadura que a gente vive. Porque ele não acredita, ou não cela, ou desconfia desse acordo entre o Bolsonaro, entre a presidência, o Alcolumbre, e entre o Hugo Mota, e entre o Centrão. Qual que é o problema dessa desconfiança? A desconfiança é a base da democracia. O diálogo é a base da democracia. Agora, eu fico meio cético, quando o próprio Davi Alcolumbre diz que não vai pautar a anistia. Quando o próprio Alcolumbre diz que a anistia, que eu acho que é um nome ruim, porque eu não acho que tem que quem não fez nenhum tipo de crime não deve ser anistiado. Eu fui censurado do Twitter, porque eu disse que havia censura no Brasil, eu preciso ser anistiado. A questão é, a pessoa que pintou lá, perdeu mané na estátua, ela cometeu um delito, mas ela tem que ser condenada a 20 anos de cadeia. Que tipo de anistia é essa? Então, eventualmente, quando você tem o próprio presidente do Senado dizendo que não vai cumprir acordo nenhum, porque o acordo é pela anistia, não é? O acordo é pela volta à elegibilidade do Bolsonaro, não é? Ele está dizendo, de maneira clara, que não vai cumprir acordo nenhum, então. Então, o senhor Hugo Mota, que faz um discurso mais ambíguo, me dá algum tipo de laivo de esperança. Quando ele fala que ditadura é algo que a gente tem que sentir nojo, como dizia o Ulisses Guimarães, eu concordo com ele. Mas, em seguida, ele cita um filme chamado Ainda Estou Aqui, que é um filme que fala da ditadura dos anos 70, que é instrumentalizado para exatamente dizer que havia a possibilidade de uma ditadura do Bolsonaro aqui.
E aí você tem um coro imediato que fala, sem anistia. Eu me reservo o direito de ficar cético em relação a esse acordo. Ah, vai ter mesas, diretor, sim, vai ter cargos na mesa diretora, sim, há cargos na mesa diretora também destinados ao PT. Eu não vejo com bons olhos a possibilidade de haver a construção de um diálogo que possa tirar essas senhoras da cadeia, pessoas que estão morrendo, não vejo. Vamos jogar pedra também? É minha opinião. Eu quero e desejo, Marco Antônio, estar errado. Agora, uma coisa eu estou certo. Você vê deputados jogando pedra em outras pessoas que estão lutando na mesma trincheira, que desde o primeiro momento acusaram a tirania de Estado do Judiciário do Brasil, que desde o primeiro momento disseram que qualquer tipo de acordo com o Centrão não ia dar certo. Por enquanto não está dando certo. Vamos ver os próximos capítulos. Eu nunca fiz um comentário nesse programa em que eu espero tanto estar errado. Eu quero estar errado. Agora, não estou errado em ver essa cisão, essa divisão maquiavélica de pessoas que eventualmente estão lucrando politicamente por uma pseudo-lealdade ao Bolsonaro para destruir pessoas que estão lutando na mesma trincheira. Quem que vai sobrar? É só o Bolsonaro e 2 ou 3 deputados? Todo o resto tem que ser jogado fora como traidor? Simplesmente que está lutando de outras formas possíveis? Isso me deixa indignado. E nisso eu não estou errado. Deixa eu só fazer um apontamento aqui, ô Marco. É porque o Adriles colocou como se o Alcolumbre tivesse dito que não ia discutir a anistia. Não foi isso. A opinião dele é de que a anistia não vai pacificar o Brasil. Mas não é interesse. Ele disse que não é interesse, ô Holiday. Pelo amor de Deus. Na entrevista, ele disse que vai colocar para discutir sim a anistia. Ele falou: não vamos nos furtar de debater qualquer tema, tudo será pautado. Então, calma aí, a entrevista tem 2 partes. Uma coisa é o que ele acha, outra coisa é se ele vai colocar para os senadores votarem. Colocando para votar, aí é nosso papel, enquanto cidadão, cobrar os senadores. Aproveitando esse tema aqui, tem 2 vídeos que eu acho que são bem interessantes que eu queria colocar para vocês. O primeiro acho que é o Omar Aziz, vamos ver. Ou é da Globo, vamos ver. Ou seja, nada contra uma concertação, né? Uma união, uma articulação bem feita. Oposição e governo, eventualmente, podem se sentar e negociar, como o PSDB, PFL e PT fizeram em 2003. Isso mostra uma cordialidade. Mas até que ponto nós não estamos vivendo um efeito do orçamento secreto? Ou seja, vamos eleger quem vai administrar melhor o orçamento secreto. Isso é ruim para a democracia. É isso que nós temos que ficar atento. E o debate nacional não houve. Só fala anistia, se não vai pautar anistia. Eu não ouço nas ruas ninguém falando em anistia ou contra anistia. Não é o povo quer saber o preço da picanha, o preço do arroz, do feijão e do café. É isso que se ouve. Essa história de anistia é para os grupos polarizados. E aqui parece que é o grande tema nacional. Parece que eu vou sair daqui, vou tomar uma média no botequim e vai todo mundo falar anistia. E não vai. Não é um assunto que está na pauta das ruas. Ele tem razão, porque a Globo News faz a câmara de ressonância que, por sua vez, lava a cabeça, o cérebro dos brasileiros. É lavagem cerebral. E enquanto eles têm esse poder midiático na mão e o consórcio do medo e do terror com o STF, o Executivo Federal, a presidência, o Lula, ninguém vai falar amplamente sobre isso porque as pessoas só passam a odiar a ditadura do STF depois que elas entendem e conhecem. Só que isso é sonegado a elas. A percepção da realidade hoje do Brasil é sonegada pela Globo. E tem um vídeo muito legal que eu quero passar aqui, a gente faz uma rodada, uns tweets finais, sobre a fala do Rogério Marinho, que eu achei bem legal. E a questão da anistia, é evidente que é uma enorme hipocrisia nesse processo. Uma hipocrisia que cheira até a uma intolerância. Nós estamos vendo, por exemplo, a Elisa Matsunaga, que matou o marido, esquartejou, botou dentro de uma caixa. Essa moça foi condenada a 16 anos. Enquanto a outra pintou de batom uma estátua, foi 17 anos. Então, quem achar que está naturalizado esse processo deve ter algum problema de interpretação ou eu diria, uma angústia seletiva. Tá? A Dilma Rousseff, ela assaltou um banco. A Miriam Leitão, da mesma forma. O Gabeira, nosso amigo Gabeira, também. Ele foi processado por sequestro. Crimes de morte foram perdoados. José Disseu, né? José Guimarães, Brizola, que já faleceu, Arraes. Todos eles foram perdoados, foram anistiados e se reincorporaram à vida pública. Nós estamos falando de pessoas que, no máximo, podem ter depredado um bem público. Aliás, uma prática da esquerda depredar bens públicos. Eles são muito bons nisso, depredar propriedade alheia, invadir propriedade alheia, incendiar ministérios. Mas há uma indignação seletiva, hipócrita.
Eu acho que o Marinho encapsulou muito bem, mas, de novo, eu ainda acho que a gente tem que prevenir desgastes. Eu queria ouvir o Holliday e o Satye sobre isso. Eu acho que o que a gente puder prevenir de desgaste desnecessário agora é fundamental se a gente quer formar um grande bloco, porque agora, a partir de hoje, todo mundo que estava se bicando nas redes sociais, ou a galera que estava bicando os outros nas redes sociais, vai ter que sentar junto para conversar, para definir estratégia. Ou eles não sentam para definir estratégia, Holliday? Antes eu queria aqui colocar alguns pontos sobre essa estratégia de eleger presidentes do Centrão. Que eu percebo que nas redes sociais é muito mais popular a ideia de candidaturas independentes. E o Adriles me falou de possíveis ganhos políticos daqueles que estão defendendo a eleição de presidente do Centrão. Acho que é o exato oposto. O ganho político ficou com o Marcel, ficou com o Girão, com o astronauta, porque são independentes, leais às ideias. É um discurso muito mais fácil, né? Muito mais fácil ser político dessa forma. Agora, o ponto é o seguinte: se o PL tivesse insistido em candidaturas independentes, e aí que eu vou falar especificamente do Senado, que eu acho que tem mais a ver com as nossas pautas mais urgentes, não haveria qualquer chance de discussão sobre os nossos temas centrais. O ponto é, as pessoas ficam reclamando, mas o Alcolumbre não defende isso, o Alcolumbre não defende aquilo. O ponto não é o que o Alcolumbre defende, o ponto é o que o Alcolumbre colocará para ser discutido. Este é o papel central do presidente de qualquer casa legislativa. Se nós tivéssemos insistido, aliás, em uma candidatura independente, ia ter milhões de pessoas nas ruas, com cartaz, cobrando senador, na porta de casa, no escritório, falando, votem no astronauta. Ia virar voto e dizer, não ia, gente. Porque a campanha para presidente do Senado, primeiro, ela acontece no período de férias. A maioria das pessoas estão viajando, ninguém protesta em janeiro, nem esquerda, nem direita. Segundo ponto, não é uma pauta que as pessoas entendam. E aí eu estou falando de pessoas comuns. Pessoas que acordam 5 da manhã, chegam 6 da tarde em casa. Elas não entendem o impacto direto na vida delas da eleição do Senado. Você não mobiliza milhões de pessoas para isso. Então, os senadores estariam, desculpa o termo aqui, cagando e andando para as cobranças na rua em relação à presidência do Senado. Esta é a realidade. Posto isso, a articulação se dá dentro da Casa Legislativa. E lá dentro da Casa Legislativa, qualquer candidatura independente seria derrotada. E a chance de se pautar uma anistia, de discutir, não estou falando nem de aprovar, de discutir, seria nula, como foi nos últimos 2 anos. A partir do momento que o PL tem espaço na mesa diretora, influencia este debate e dá votos ao presidente eleito, é óbvio que você tem a chance de pautar aquilo como de fato vai acontecer. O Alcolumbre se coloca contra a anistia 8 de janeiro, se coloca, mas se vê obrigado a colocar para discutir, como admitiu na entrevista, porque era uma pauta dos seus eleitores, dos senadores que o elegeram, e isto é fundamental. Agora, claro, atacar aqueles que discordam dessa estratégia, aqueles que preferem o caminho mais fácil da candidatura, digamos, mais popular, independente, para cair nos braços do povo, tudo bem, acho que não é o caminho ideal. Mas que é uma estratégia, do ponto de vista eleitoral, muito mais fácil de entregar para o público, isto é. Me desculpe. Pela ordem, senhor presidente. Vou abrir divergência aqui. Não, deixa eu abrir uma divergência. Primeiro que é muito mais difícil, o Holliday. Oi? É muito mais difícil você estabelecer um caminho que não é assonante ao que quer a família Bolsonaro. Você sabe muito bem. Você corre o risco de perder voto, você corre o risco de levar pedrada na cabeça quando você está... Não. Deixa eu falar agora, Holliday. Você corre o risco de levar pedrada... Você corre o risco de levar pedrada na cabeça, como você está levando exatamente pelo Mário Frias, pelo Eduardo Bolsonaro. Se você cria... Isso não é um caminho independente, é um caminho independente do que se chama direita brasileira. A direita brasileira hoje, por várias razões, e eu endosso, eu tenho grande admiração pelo Bolsonaro, é ligada ao bolsonarismo.